um vídeo aqui no canal Ossaquarema. E esse aqui é um vídeo muito importante por ele ser um vídeo muito completo. E justamente pela expansão da causa da monarquia tradicional, eu vejo que é cada vez mais obrigatório esse vídeo. Eu acho que até estou fazendo ele com um certo atraso. Muitas e muitas pessoas que às vezes nem são tradicionalistas ainda, estão se abrindo para querer conhecer o nosso pensamento, o que defendemos. E nós temos uma escassez de conteúdo completo na internet, principalmente no YouTube. Eu mesmo aqui neste canal, eu tenho diversos vídeos sobre monarquia tradicional, mas eu nunca tenho um vídeo único em que eu aborde tudo sobre a monarquia tradicional. E meu objetivo nesse vídeo é que esse vídeo seja completo. Para você que quer entender o que é o pensamento da monarquia tradicional, a monarquia orgânica, você consiga tudo assistindo isso aqui. Então, vamos começar. Quando falamos do patrinovismo, que foi o maior movimento defensor da monarquia tradicional aqui no Brasil, e que hoje a ação orleanista tenta levar à frente as suas ideias, a gente está falando de algo muito mais profundo do que o movimento fundado por Arlindo Veiga dos Santos. Na verdade, muito mais do que o patrinovismo, o foco é deixar claro qual foi o legado das ideias que defendemos hoje, de onde veio a monarquia tradicional e como defendemos ela hoje em nome da ação orleanista. De onde ela vem, quem a defendeu, quem a reformulou, quem a defende hoje, a responsabilidade de seus defensores. Então, logicamente, a monarquia orgânica tem suas origens remotas ainda na Idade Média, defendida como modelo ideal, por exemplo, por São Tomás de Aquino, tendo reinados históricos para a civilização ocidental, como o de São Luís da França, que é um marco da cristandade como um todo. Na Idade Média, a monarquia tradicional era estruturada em cima do feudalismo, isso é, o monarca governava de forma orgânica sobre os feudos, sendo o senhor feudal soberano de suas terras, mas servindo lealmente o rei. Era a boa ordem posta por Deus, que Dom Bertrand tanto fala hoje, a prática do princípio de subsidiariedade, onde os problemas práticos eram resolvidos localmente, enquanto apenas chegava em instâncias superiores aquilo que os feudos não eram capazes de assegurar. Com o avanço da modernidade e do pensamento revolucionário, as bases da cristandade foram sendo minadas. O humanismo trazia uma revolução em campo religioso, cultural e político. A tomada de poder por parte da burguesia culminou com a formação do Estado moderno, aqui estou me referindo de forma pejorativa, e um novo conceito de monarquia, deixando a ordem natural do período feudal para uma ordem centralizadora. É aí que nascem as monarquias absolutistas. A burguesia, para consolidar o seu modo de vida e de comércio, precisavam de mais estabilidade, proteção nacional e uma burocracia especializada. Daí o apoio ao absolutismo, centralizando o poder no rei para retirar a autonomia dos feudos e inverter a ordem da administração das nações. Nos cursos de ciência política hoje é bem comum você ver Max Weber ou Karl Marx nesse sentido, a primeira luta aqui de tese e antitese. Então, por exemplo, a burguesia contra os senhores feudais, que o resultado é o Estado moderno, é justamente a centralização do poder para assegurar os interesses da burguesia. Após a primeira revolução, o início da modernidade, um processo ininterrupto de revoluções ocorreram, porque assim como erros geram erros, revoluções abrem portas para revoluções, por seu caráter vicioso de potencializar os desejos carnais do homem. Daí vemos a Reforma Protestante, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, até chegarmos no bolchevismo comunista, por exemplo. Tudo está interligado, uma dependeu da outra para existir. Assim como as revoluções ocorrem, os homens de Deus, aqueles que prezam pelo legado de sua civilização, logo se colocaram a serviço da contra-revolução, um processo de resposta. E são desses homens que legamos a nossa luta hoje. São estes que deram base para hoje nós podermos defender a cristandade. Mesmo com a consolidação do Estado moderno, hoje estando multifacetado, até mesmo entre os modelos monarquistas, por exemplo, como a monarquia absolutista e a parlamentar,
ambas pautadas em formatos modernos, com o pilar central no Estado moderno e liberal. A monarquia orgânica ainda se apresenta como superior a essas duas faces modernas de monarquia, mas pelo seu caráter feudal, ela precisou de atualizações para bem se comportar nos modelos de Estado que temos hoje. Eu vou explicar isso um pouco melhor mais à frente. Por exemplo, aquela boa ordem dos feudos se perdeu, mas a autonomia administrativa ainda se mostrava presente nos municípios. Por isso, a monarquia orgânica hoje é municipalista. Os senhores feudais, que eram a autoridade máxima dos regimes locais, não existem mais, mas temos hoje várias instituições, vereadores, prefeitos, assembleias legislativas municipais. Daí o caráter corporativista da monarquia orgânica hoje. Toda a estrutura regional, que era o trunfo da monarquia orgânica na Idade Média, não simplesmente desapareceu. Ela se reformulou. Por isso, a monarquia tradicional hoje apresenta atualizações, como as que eu acabei de citar. São pequenas mudanças das instituições locais que tivemos com o tempo, que para ainda provar a superioridade do regime tradicional, basta atualizar a doutrina aos termos atuais, para que possamos entender seu funcionamento. Isto é, as coisas que já existiam no passado ainda existem hoje, só que com nomes diferentes. Por isso que a gente traz novas perspectivas da monarquia orgânica, mas sem perder a essência dela. O primeiro grupo responsável por esta atualização e que defendeu a monarquia tradicional na modernidade com uma grande expressividade foram os carlistas espanhóis, movimento este que é 100% alinhado com o que defendemos hoje. São de fato os nossos antepassados de ideais, vamos colocar assim. Os carlistas foram pioneiros na defesa da monarquia orgânica não por uma questão aleatória, mas porque a própria União Ibérica nunca havia deixado os princípios tradicionais. O Brasil, como todo reino português, gozava de plena autonomia administrativa local, enquanto os seis governavam através das ordenações, sem desrespeitar essas autonomias. Assim foi no Brasil até a subida de Marquês de Pombal, na metade do século XVIII, que coincide também com as primeiras grandes revoltas em nosso país. Isso é, nosso povo prezava muito pela organicidade e autonomia de nosso modelo tradicional. E quando a nação é exposta ao iluminismo pombalino, não tardou para se mostrar descontente, com inúmeras insurreições ao longo do século XVIII e XIX. Isso é, uma rejeição clara do liberalismo, da modernidade. O mesmo pode-se dizer da Espanha, já que ela também fazia parte da União Ibérica. As províncias espanholas sempre foram harmônicas, enquanto se garantia autonomias regionais. Os muitos reinos anexados ao território espanhol não criavam atritos enquanto unidade espanhola. Esta unidade era respeitada através da coroa, resguardando as autonomias locais. Isso é, uma ordem orgânica, uma ordem natural. Assim, ninguém se bicava. Os carlistas do século XIX sabiam disso e viam que a Espanha cairia em desgraça sempre que os liberais tentassem violar essa boa ordem posta por Deus. Por essa razão, podemos identificar o carlismo como uma reação ao liberalismo e à maçonaria, que ameaçavam e ameaçam até os dias de hoje a cristandade e seu legado histórico, sempre rompendo a ordem orgânica para impor o federalismo centralista. Os três grandes valores carlistas eram legitimidade dinástica, continuidade histórica do legado espanhol e o tradicionalismo católico. Deus, pátria, rei. É bem provável que você já tenha visto os requetes, os famosos boinas vermelhas que são vistos lutando na Guerra Civil Espanhola. Esses caras eram o braço armado do carlismo. São os caras que literalmente sacrificaram suas vidas pela causa da monarquia católica, que enfrentaram de peito aberto liberais, maçons e comunistas, que mesmo quando nações estrangeiras como a Inglaterra, a França e a União Soviética tentaram enfincar suas garras na Espanha para impor um modo de vida estranho ao povo espanhol, eles deram suas vidas para proteger sua pátria dessas ameaças. Esses caras são nossos maiores exemplos de homens e cristãos, que remontam ainda ao século XIX e as três guerras carlistas. Eles personificam o espírito da causa imperial e católica,
literalmente se lançavam em guerras com um único espírito: reconquista, uma nova cruzada e retomar a cristandade. Assim, logicamente eu pretendo fazer outros vídeos só sobre as guerras carlistas, mas para que você tenha uma noção, os carlistas lutaram ao lado do rei legítimo em diversas batalhas, mesmo quando seus inimigos tinham clara vantagem numérica, recebiam apoio de nações estrangeiras e que por vezes a derrota basicamente parecia certa. Mesmo assim, eles nunca fugiram, sempre cumpriram com a honra e seu dever. Nas 3 guerras carlistas, com o fim do conflito, o governo sempre instaurava uma oferta, perdoando o comportamento pseudo-revoltoso deles, e oferecia uma proposta de anexá-los ao exército. O que é muito digno é que a grande maioria nunca aceitava essas propostas, porque era equivalente a reconhecer a usurpação feita pelo aquele ramo ilegítimo que subiu ao trono. Era a honra. Antes morrer como um soldado de Cristo e do rei legítimo do que se acovardar perante a modernidade, jamais admitir a legitimidade do liberalismo. Esse era o espírito carlista. Esse é o espírito que ainda incendeia as nossas almas para continuarmos lutando pela causa tradicional. Outro marco importantíssimo para nossa luta e base intelectual muito influente para a fundação da Ação Imperial Patrinovista foi a Action Française, movimento monarquista francês do final do século XIX e início do século XX. A coisa mais importante aqui é entender o momento em que a França estava quando os tradicionalistas se organizaram na França. Desde a Revolução Francesa, a França se via descaracterizada. Todas suas tradições haviam sido jogadas no lixo, mas os militantes da Action Française davam ênfase à Terceira República, porque era contemporânea a eles viveram ela. Ela não só abria portas para o estrangeiro, degenerando a população, jogando toda a moralidade fora, basicamente para abraçar conceitos como sufrágio universal, enfraquecendo o catolicismo com a expansão do judaísmo, do protestantismo e do laicismo, era um cenário desesperador para qualquer um que tivesse apreço pelo seu país. E ainda para colaborar esse cenário catastrófico, o orgulho francês havia sido dilacerado pela humilhante derrota na Guerra Franco-Prussiana. A Revolução Francesa havia aberto as portas para o cosmopolitismo, o abandono total da identidade, da cultura e das tradições francesas. O individualismo materialista e liberal fragilizava as instituições nacionais, que não mais representavam o povo francês segundo sua face histórica. Ela, a República, fortalecia a vida secular, vazia, deixava livre a atuação dos sabotadores da pátria, isso é, dos maçons, que abria portas, por sua vez, ao processo de expansão do protestantismo, de uma cultura mundana que levaria o povo francês à extinção quanto civilização. Daí sua face que herdamos até hoje. Uma defesa de um nacionalismo católico, uma indissolução do catolicismo da pátria. A pátria só é a pátria quanto for católica. O estado de destruição da França fazia com que Charles Maurras, um dos grandes intelectuais da Action Française, escrevesse a seguinte passagem: o radicalismo não se esqueceu, talvez, da história da República da Polônia e das 2 dietas, onde os deputados olhavam, antes de votar, para a tribuna dos embaixadores estrangeiros. E essa passagem é muito interessante, porque ele não ilustra só o caráter, muitas vezes, abstrato, para muitos, de se entregar à identidade nacional. Quando se abre mão da nação, o resultado final, lá na ponta, é isso. A classe política, as instituições sendo entregues segundo a interesses estrangeiros. A total exploração do seu povo. Como esses monarquistas da Action Française atuavam no período em que viam a disseminação de ideias liberais e comunistas, suas posições tradicionalistas eram ímpares, inclusive para contrapor os problemas que esses 2 grupos levantavam, como a centralização do poder, denunciada pelos liberais, e a relação de proletário e patrão levantada pelos comunistas. Então eles pontuavam em favor do tradicionalismo, expondo que na monarquia orgânica havia o predomínio da família
sobre o indivíduo. As contradições entre capital e trabalho eram amortecidas pelas corporações de ofício, os conflitos políticos partidários superados pelas decisões políticas estarem centralizadas na autoridade da monarquia hereditária. Só nesse pequeno trecho aqui, pegamos questões fundamentais para o nosso movimento hoje. Princípio de subsidiariedade, corporativismo, democracia orgânica e legitimidade monárquica. A monarquia orgânica que eles defendiam possuíam as seguintes características: nacionalidade, antiparlamentarismo, centralismo político e descentralização administrativa. Qualquer semelhança com o que hoje a ação orleanista defende não é mera coincidência. Mas também interessantes são as posições de Malthus a respeito da democracia liberal e a luta de classes, que é tão cara aos marxistas que ele precisava enfrentar. Abre aspas. A conclusão é, portanto, que o inimigo do operário é, não como creem os socialistas, o patrão. Não, como diz Latapie, homem de partido, a Riot, o homem do outro partido. Não há culpado senão um partido, o vosso partido. Mas certa e unicamente e sem subtileza, o regime dos partidos, de todos os partidos, o regime coletivo, a democracia mesma. Aqui fica claro, justamente, as lutas de classe, os problemas levantados pelos homens modernos não tinham outro culpado senão a democracia liberal. Outro fator importante, como eu disse, foi os atritos entre a Terceira República e o Império Alemão. Então, sobre a superioridade do Império Alemão diante da Terceira República, ele escrevia: não se vê aí bastante o outro elemento da prosperidade alemã, sem embargo, de uma centralização imperial apenas começada, uma autonomia local e profissional intensa, uma liberdade municipal de que não temos mais ideia, a possança da vida corporativa conciliada com uma extrema autoridade do Estado. Aí expõe o mestre monárquico, o núcleo central da doutrina, concentração e descentralização do poder, levada em conta também a função dos grupos intermediários entre o indivíduo e o Estado, sem as ciumeiras idiotas e elefantices da democracia macrocéfala. Sem isso, não haveria possibilidade de organização, e não há concentração fecunda nem descentralização possível sem o supremo poder hereditário, contínuo, estável, responsável e pessoal, o rei. A forma de se conciliar a liberdade e a autoridade no regime monárquico tradicional em comparação com o modelo liberal. Outro ponto que enfatiza bastante o pensamento da Action Française é sobre como conciliar a liberdade e a autoridade no regime da monarquia tradicional, em comparação, óbvio, com o modelo liberal. Abre aspas novamente. A autoridade de princípio não se concilia com a liberdade de princípio. Importa escolher um ou outro, e aquele que não foi escolhido, rejeita-se. Quem diz liberdade, primeiramente, diz discussão, primeiramente. Não há salvação pública que o detenha. Empenha-se em quebrar tudo, e tudo quebra enquanto não fica senhor de tudo. E tornado senhor, contribui ainda para quebrar tudo pela força do seu princípio, aumentado das facilidades do poder. Se assim é, em que vamos ficar, afinal de contas? Ora, o conciliável é a autoridade inteira e as liberdades definidas. Liberdades que não excedem na ordem do Estado nem no plano do Estado. Liberdades locais, liberdades profissionais, liberdades religiosas, liberdades universitárias, muito vastas, mas que não hajam de usurpar o domínio superior do Estado, o qual deve comandar também na ordem e nessa mesma ordem ser obedecido. Para mim aqui ele é excelente. Ele coloca que liberdade pela liberdade não leva lugar nenhum, não existe projeto de nação. Agora, se você opta pela autoridade, a autoridade pode ser conciliada com as liberdades definidas, as liberdades boas para o homem. A influência da Action Française é enorme. Arlindo Veiga dos Santos era fortemente influenciado por Malthus. Por isso que eu estou citando essas pequenas frases, esses pequenos escritos dele. Todas as ideias da ação patrianovista já se viam presentes aqui. Mas antes de avançarmos ao patrianovismo, ainda há um grupo de fundamental importância para citarmos: o integralismo lusitano. Se Deus quiser, há de brilhar
de novo a coroa sobre as luzes armas, que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. É sempre fundamental para entender o pensamento desses caras que nós vejamos o cenário a qual eles viviam, como eles enxergavam a sociedade. Os integralistas lusitanos começaram a se formar intelectualmente no final do século XIX para fundar o movimento formalmente na primeira década do século XX. Assim como nós vimos a influência que exerceu na Action Française a fundação e expansão do Império Alemão, isso foi uma coisa que abalou a forma de ver a política no mundo. O Império Alemão vendia uma imagem para seus militares e para o mundo de que ele era um império imbatível, imparável, incontestável. Então isso influenciou demais os portugueses da época, os franceses da época, e todo monarquista meio que sentia o avivamento do espírito monárquico, vamos dizer assim, entre aspas, mundial, por conta dessa mudança no plano político internacional imposta pelo Império Alemão. E se referindo especificamente sobre o integralismo lusitano, os seus fundadores, no início do século XX, pela proximidade de Portugal e Inglaterra desde as guerras napoleônicas, o reino português ele parecia bastante submisso ao imperialismo inglês. E assim, o golpe de misericórdia que acabou com a dignidade portuguesa foi quando a Inglaterra pediu a retirada de tropas portuguesas de partes da África, simplesmente pelo interesse inglês de dominar a região. E o rei Carlos I simplesmente acatou, ele retirou tropas das áreas que foram exigidas. Esse fato despertou duas reações na sociedade portuguesa, uma republicana e outra tradicional. A juventude universitária da época se mobilizou bastante nesse período, em grupos. Então tinham clubes, republicanos e clubes monarquistas, mas não simplesmente monarquistas. Como eu disse, monarquistas da mesma corrente carlista, da mesma corrente da Action Française. Clubes monarquistas nas universidades que defendiam a monarquia orgânica, a monarquia tradicional. Os tradicionalistas viam toda a desgraça causada a Portugal desde a implementação do liberalismo em solo português. Desde a Revolução do Porto, em 1820, Portugal só perdeu territórios, perdeu identidade, passou a ser reduzido a um fantoche da Inglaterra. E a solução que eles viam para solucionar esse impasse, sem causar um problema ainda maior, era retomar as tradições, retomar o status quo português que ele possuía antes da Revolução Liberal do Porto, antes que o Marquês de Pombal, restaurar a identidade monárquica e católica de Portugal. Fator interessante que, até esse ponto, o integralismo lusitano ainda não tinha sido formado propriamente dito. Era algo bem universitário ainda. Alguns dos principais intelectuais que viriam a idealizar o integralismo português, nesse momento, ainda eram republicanos, alguns liberais, mas tudo passa a mudar com o assassinato do rei Manuel II e, na sequência, com a imposição da República. Muitos futuros fundadores do integralismo lusitano vão à guerrilha em defesa do regime monárquico, como é o caso de Domingos de Gusmão e Luiz Almeida Braga. Mas outros, como o saudoso Antônio Sardinha, ainda eram liberais. Antônio até saudou a proclamação da República. Ele só vira monarquista tradicionalista e um expoente do integralismo lusitano quando percebe o que estava acontecendo de fato com a imposição da República. Quando viu os resultados não só políticos, mas a degeneração social que o liberalismo causou. Com a derrota da guerrilha monarquista, outro fator interessante ocorreu para maturizar a fundação do integralismo lusitano. Pequito Rabelo, que era um monarquista que foi para a guerrilha com a proclamação da República, ele foi exilado e se refugiou na França. E lá ele teve contato com a Action Française, que foi uma influência de base para o grupo português, que passou então a usar aquele material como base para formular a defesa de seu próprio tradicionalismo, pautado nas tradições lusitanas.
Com base em tudo isso que nós vimos até aqui, que todo esse preâmbulo que nós fizemos, pegando desde os carlistas, até antes, né, a Idade Média, depois o espírito carlista de ir à guerra, defender a cristandade, depois o legado ainda vivo na França, em Portugal, finalmente chega no Brasil o tradicionalismo de forma mais estruturada. Mas antes, é importante, antes da gente ver a face moderna desse tradicionalismo no Brasil, a gente vê os precedentes. Então, nós temos a proclamação da República no país em 1889, com um golpe republicano, e a primeiro momento o movimento monarquista se divide em duas alas, o núcleo do Rio de Janeiro e o núcleo de São Paulo. O do Rio de Janeiro era conhecido como saudosistas, geralmente abrigava a velhos políticos do Partido Liberal e Conservador, e eles tinham o intuito apenas de fazer uma militância saudosista e queriam restaurar o império do mesmo jeito que ele era no Segundo Reinado. Enquanto o núcleo paulista, eles eram conhecidos como monarquistas teóricos. Eles eram tomistas, eles defendiam uma monarquia orgânica. Eles faziam uma autocrítica do porquê que o império caiu, porquê que o império foi tão frágil. Eles se voltaram às tradições, falaram, beleza, se a gente vai restaurar o império, tem que ser com base no que é correto, a gente tem que corrigir os erros do passado. O problema é que, com o passar do tempo, teve muitas brigas entre esses dois núcleos. Nós tivemos a chefia quase relâmpago de Dom Luiz Maria. Ele morre em 1920, no ano seguinte morre também Princesa Isabel. O ramo de Petrópolis, que havia abdicado seus direitos dinásticos, acabam reavendo isso e acaba tendo uma disputa bastante complicada, enquanto o filho de Dom Luís, Dom Pedro Henrique, ainda era muito novo. Então, devido a essa desarticulação do movimento monarquista no Brasil, ali na década de 20, nós temos um problema. Os monarquistas teóricos de São Paulo meio que se prendem ao campo acadêmico, a teses intelectuais, etc., enquanto os monarquistas liberais parlamentaristas do Rio, eles se dispersam, se debandam na luta política. Eles entram na onda da Revolução Tenentista, Revolução de 30, acabam se perdendo nos jogos políticos da época. Até que, em 1928, um sujeito, um cara comum, um homem negro de Itu, não era um homem rico, era um homem comum, assim como eu, provavelmente você que está assistindo aí. Ele funda um movimento, que era o movimento patrianovista. Só que antes da gente falar propriamente dito do patrianovismo, é interessante a gente falar sobre quem é Arlindo Veiga dos Santos. Muito mais do que o homem humilde que saiu de Itu, ele tem diversos nuances entre ele mesmo. Ele refletia sobre a realidade que ele vivia, então tanto em cenário político nacional como cenário político mundial. Tudo isso influencia suas ideias e influencia a fundação da ação imperial patrianovista brasileira, como também influencia, por exemplo, quando ele funda a Frente Negra Brasileira. Tudo isso é importante de se analisar para a gente entender as posturas do movimento nacional. Então, nós temos que pegar principalmente ele sendo um homem negro em 1920. A República, ela, com o seu liberalismo da velha República, né, ela tinha alguns caráteres estrangeiristas. Então, era bem comum nessa época um racismo velado. Então, tinham locais mesmo que os negros não podiam frequentar. Em São Paulo, capital, Arlindo presenciou bastante isso. Ele via as condições do negro no Brasil e ele via um culpado direto disso. A Princesa Isabel e os abolicionistas tinham um projeto pós-abolição para introduzir o homem negro à sociedade de forma digna. Só que com a proclamação da República, tudo isso foi pro lixo. A República literalmente solapou os negros brasileiros. Então, ele via como o maior inimigo do negro brasileiro a República. E isso foi uma mentalidade que ele
transpôs na Frente Negra Brasileira no futuro, e foi uma mentalidade que sobreviveu no Brasil, inclusive até as vésperas do plebiscito em 93. Muitos expoentes da cultura negra brasileira votaram e fizeram campanha pela monarquia na época do plebiscito por ter essa mentalidade também. Mas o ponto central é que não era uma coisa meramente histórica. Não, a República veio, deu um golpe e não levou à frente os projetos abolicionistas. Não foi só isso. A República, ela também estimulou, deu até auxílios para trazer mão de obra de outros países. Então, Arlindo Veiga dos Santos, principalmente no contexto político mundial, em que ele via, por exemplo, o racialismo, ele via que a República era a maior inimiga da raça brasileira. Qual é a raça brasileira? O homem negro e mestiço. Esse é o típico brasileiro, um sujeito miscigenado. E a República preferiu pegar todos os homens que estavam na rua, desamparados, e empurrá-los para favelas, para cortiços, enquanto trazia homens europeus, chineses, de fora para ocupar os postos de trabalho. Isso é, a República literalmente estava passando a perna nos brasileiros, naqueles que realmente precisavam de ajuda. Os filhos da pátria, que precisavam de formação, precisavam de educação, haviam sido jogados de escanteio por viralatismo da República para tentar embranquecer o nosso país. Então isso era um caráter, foi uma questão decisiva para a concepção das ideias de Arlindo Veiga dos Santos, principalmente para o seu radical anti-republicanismo, né, ou sua postura monárquica. Então é inaceitável ser republicano no Brasil, porque a República, ela traiu o povo brasileiro. A República tentou destruir a raça brasileira. Ela cometeu o pior dos pecados, cometeu o pior dos crimes. Então isso foi bastante importante, lógico, para a fundação e a atuação do Arlindo Veiga dos Santos no movimento negro, e ele conseguiu realmente criar uma geração no movimento negro de nacionalistas. Tanto é que o jornal da Frente Negra Brasileira tinha o slogan de Deus, Pátria, Família e Raça. Então se denota o caráter nacionalista que ele conseguiu impor ao movimento negro na época. Sobre as demais questões, por exemplo, do cenário político mundial, nós tínhamos uma aparente falência no sistema liberal. A democracia, ela vinha trazendo muitas crises, muitas instabilidades, e, por exemplo, no Brasil, o que a democracia fez pelos mais pobres? O que a democracia fez pelo povo brasileiro? Justamente esse discurso liberal, extremamente democrático e tudo mais, fez no Brasil, senão a desgraça completa. Segregou o povo brasileiro em periferias, etc. Arlindo Veiga dos Santos via isso e via essa realidade como culpa direta do modernismo, do liberalismo, da democracia liberal. E ao mesmo tempo, no resto do mundo, nós tínhamos o levantar de correntes de terceira via. Então era algo bem sólido a convicção de que a democracia liberal era falha e que a gente precisava de um projeto nacionalista. A gente precisa de uma estruturação do Estado nacional, criar nações autônomas, priorizar o nosso povo e focar nessa questão. E nesse sentido também ele começa a absorver conteúdos relacionados ao carlismo, à Action Française, ao integralismo lusitano. Então esses três movimentos influenciam demais as suas ideias, são decisivas para a fundação da Ação Imperial Patrionovistas. E lógico, Arlindo Veiga dos Santos era um homem extremamente católico. Ele era muito influente em congregações marianas. Então daí vem o caráter católico e de orgulho das tradições ibéricas do Brasil. Então ele consome todo esse caldo social e político nacional e internacional para fundamentar a sua posição, fomentar as suas ideias, organizá-las e então fundar em 1928 a Ação Imperial Patrionovista, sendo uma clara oposição aos comunistas, aos socialistas, mas também aos liberais.
era uma completa oposição ao mundo moderno, era uma completa oposição aos princípios revolucionários. Era uma organização tradicional, católica, monarquista, contra-revolucionária. Tudo que a ação orleanista, por exemplo, defende hoje, descende diretamente na forma de enxergar a realidade e o cenário político nacional do Brasil, derivada de Arlindo Veiga dos Santos, que fundou a Ação Imperial Patronovista. Então, quais são as bases da monarquia tradicional na concepção de Arlindo Veiga dos Santos? Basicamente, o municipalismo, o corporativismo, a democracia orgânica e a monarquia hereditária. Você pode ver que não se destoa em nada do carlismo, da Action Française, do integralismo lusitano. Então, foi muito importante eu perpassar toda essa história para chegar até aqui, porque eu realmente não preciso explicar o arcabouço dos ideais da Ação Imperial Patronovista, porque você pôde conferir no tempo histórico correto como essas ideias se maturizaram. Arlindo Veiga dos Santos encontrou nessas ideias todos os seus valores políticos, e ele traduziu para o Brasil, fez uma análise da realidade brasileira, como eu pontuei, sobre as questões dos malefícios que a República trouxe para o Brasil, mas também levando à frente toda aquela análise que os monarquistas teóricos tomistas fizeram dos erros do Império. A ação patronovista, ela atuou de diversas formas. Então você tem desde as suas campanhas ofertando cursos, como os seus jornais que eram distribuídos nas cidades. Arlindo Veiga dos Santos escreveu diversos livros, então foi uma atuação múltipla, tanto intelectual quanto na prática. Eles faziam desfiles, aclamações. Eles também, outro fator marcante que hoje no movimento monarquista não se tem, e o movimento que mais se aproxima disso é a ação orleanista, é na questão identitária. Então a ação imperial patronovista, diferente dos monarquistas liberais que estavam dispersos no século XX, eles tinham uma doutrina específica, eles defendiam uma ideia objetiva, eles não defendiam instituições e ficavam flutuando no campo ideológico. Todos os patronovistas tinham um mesmo pensamento, uma mesma doutrina, uma mesma ideologia. E graças a isso, eles desenvolveram coisas muito interessantes. Se destaca saudações, como a saudação Glória à Santíssima Trindade, uniformes, bandeira própria. Eles criaram de fato uma cultura monarquista patronovista, assim como a Action Française e o carlismo também fez. Então eles foram um movimento de fato cultural, era um movimento que agia interinamente. E ele teve duas faces, uma de maior participação popular. No caso, se encerrou essa primeira fase por conta do golpe do Estado Novo e da criminalização de basicamente quase toda a estrutura política. A perseguição institucional era algo comum a partir da ditadura varguista, mas com o fim da era Vargas, Arlindo Veiga dos Santos retoma as ações da ação imperial patronovista. Inclusive, esse momento é muito importante porque é aí que nasce o lema "Sem rei não há união nacional", que nós, hoje, na ação orleanista, tanto prezamos, tanto difundimos, fazemos colagens, panfletagens, etc. sobre esse lema. A ação imperial patronovista, ela é um marco para o movimento monarquista porque é de fato uma face do movimento que se perdeu, mas que foi a sua face mais elevada. Um movimento intelectual, um movimento popular, um movimento organizado, um movimento ideológico, um movimento unitário. Um ponto fundamental e distintivo da ação imperial patronovista até hoje no movimento é que ele não quer cometer os mesmos erros que o Império cometeu. Se é para restaurar, vamos instaurar um Império livre dos seus erros do passado. Então, enquanto monarquistas liberais, assim como tinha na Espanha no século XIX, eles não defendiam de fato a monarquia. Eles defendiam o liberalismo. A sua defesa da monarquia estava intimamente ligada à defesa de ideias liberais. Liberal, monarquista, ele defende unicamente instituições. Ele não defende de fato o princípio da hereditariedade, o princípio da tradição, o princípio da nacionalidade. Ele está
cego pelas instituições. Ele está defendendo apenas um regime, mas não um conceito objetivo de monarquia. E é isso que o Arlindo Veiga dos Santos consegue trazer com a ação imperial patronovista e estruturar uma doutrina firme no Brasil. Então, o patronovismo é de longe a melhor corrente do movimento monarquista, porque ele não fica preso a uma militância abstrata, a uma militância aberta, uma militância perdida. Não, ele tem valores objetivos, uma doutrina firme. Você consegue estudar a fundo, você entende o conceito das tradições a que o patronovismo visa defender. Você consegue pegar todo esse fio da meada e defender hoje em dia. Você realmente entende o espírito dos homens que defendem a monarquia orgânica. Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros avales. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Lucharemos. Logicamente, hoje o movimento que defende a monarquia orgânica, a monarquia tradicional, até então é a ação orleanista, com expressividade. E assim, basicamente essas são as nossas ideias, essa é a nossa história, é daqui que surge e basicamente todas as nossas posturas. Eu creio que tenha ficado claro o espírito da nossa luta, não só unicamente o conceito das ideias. Muitas vezes, se eu chegasse aqui para vocês e falasse, não, a monarquia orgânica aqui, ó, é municipalismo, é de estado confessional, é isso, é aquilo, beleza, você ia ouvir os nomes, mas vocês provavelmente não entenderiam por completo o que a ideia de monarquia orgânica representa. Não iam ter noção das tradições, o porquê ela é a legítima, o caminho que ela percorreu para chegar até nós de fato, da maneira que ela é hoje. Então é muito mais do que um conceito de instituições, é muito mais do que uma mera bula de remédio, como os monarquistas parlamentaristas fazem. Eles falam, não, então a gente tem aqui o poder moderador, vai ser assim, assim, assado, pá. Só que onde está a alma do regime? Esse é o ponto central. Essa é a grande superioridade da monarquia tradicional. A alma da monarquia tradicional existe e reside nas tradições, não só da pátria brasileira, mas de todo o legado civilizatório do Ocidente, da civilização latina. E é isso que nós defendemos a priori, a cristandade. Então, nós não somos uma pátria que nasceu do nada, sem tradição, sem uma história pregressa. Nós somos parte de todo esse contexto latino de sociedade, de civilização. E não tem como nós nos dissociarmos dessa tradição. A partir do momento que a gente abra mão de quem nós somos para partir para ideias liberais, revolucionárias, querer reinventar a roda, nós estaremos automaticamente fadados ao fracasso. O império fracassou justamente porque adotou o liberalismo. E a solução ainda é a monarquia, e sempre será. Mas não qualquer monarquia. Nós não defendemos um nome meramente. Nós não defendemos instituições vazias. Nós defendemos um legado histórico. E o formato de monarquia, as tradições, tem uma forma objetiva. E esta é a monarquia orgânica. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e sempre encaminhá-lo quando você vê algum curioso sobre o que é a monarquia orgânica, onde eu começo a estudar, etc. Esse vídeo é basicamente para isso. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.